E está começando mais um episódio do Posicionando Soja, projeto aí dentro do AgroDepende, onde a gente traz as diversas questões ligadas dentro do posicionamento correto das cultivares de soja, para tu entender um pouco melhor como posicionar lá para o produtor, ou tu sendo produtor e ouvindo também, entender melhor como posicionar, testar os materiais e conseguir entender um pouco mais e ter uma maior assertividade aí no campo. E hoje tem a felicidade de ter como convidado um professor que já nos auxiliou, já fez outros episódios conosco também, e eu brinco que é o autor da Bíblia que a gente mais utiliza aí na parte de ecofisiologia, né? Que é a Ecofisiologia da Soja, um livro muito completo, que tem disponível para todo mundo, até vou deixar o link aqui na descrição. Professor Alencar Zanon, se apresenta aí para quem não te conhece. Show de bola, Cassiano, uma satisfação muito grande estar participando novamente do AgroDepende, e hoje nesse momento especial onde a gente vai focar em posicionamento de cultivares de soja. Eu sou o professor Alencar Zanon, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, coordenador da equipe Food Crops, e o nosso foco de pesquisa é entender a interação da cultivar com o ambiente e as demais práticas de manejo. Nós temos trabalhado por muitos e muitos anos com esse foco, e os nossos livros de ecofisiologia da soja, visando as produtividades, ou do milho, do arroz, estamos preparando agora o do trigo também, tem como missão realmente trazer as bases de uma forma muito simples de como que ocorre essa interação, e mais do que isso é que o agricultor, o consultor, lendo esse livro, eles consigam ter uma base para conseguir posicionar uma cultivar de soja de acordo com as características da sua lavoura. Inclusive, só lembrando que a gente está falando sobre soja, mas é muito importante a gente ressaltar que teve uma atualização, né, da questão da ecofisiologia do milho. Então, vou deixar o link aqui também disponível, onde é que tu pode achar. Aí o professor está mostrando. Então, tem atualizações, tu consegue também ter uma melhor assertividade dessa cultura, que é um pouquinho mais fácil de posicionar, na minha visão, que a soja, né? A soja é um pouquinho mais chata, ela muda um pouco mais, mas também é muito importante para a gente ter altas produtividades. A gente sabe que o posicionamento no local correto, o milho, brincando, pode passar de 50 sacas a diferença comparando a outro local, às vezes com a mesma fertilidade, tudo igual, só diferencia às vezes uma altitude da vida, que vai influenciar a parte da temperatura do ar, que é a ideia da gente conversar hoje, que vai estar ligado dentro da soja, né? O que é a temperatura do ar? Então, a temperatura, de uma forma geral, faz na fisiologia da soja, no desenvolvimento da soja. Acho que seria legal tu trazer aí uma introdução qual é essa relação entre a soja e a temperatura do ar. Show de bola, Cassiano. Vamos lá, então, e para todo mundo entender, vamos pensar o que rege o tempo em nós, seres humanos. Ou seja, a gente é guiado pelo relógio. Nós sabemos quando é meio-dia, nós sabemos quando é 16 horas, a gente sabe quando é sábado, a gente sabe quando é domingo, porque o calendário que nos rege é o calendário civil, onde a gente tem aí 365 dias do ano. Muito bem, então esse é o nosso relógio. O relógio da planta, no caso da soja, ela responde a uma interação multiplicativa entre temperatura e fotoperíodo. Ou seja, a planta não sabe quando é sábado e quando é domingo, mas a planta ela acumula graus Celsius dias, e isso é um indicativo que ela deve emitir uma nova folha, uma nova flor, um novo legume, ou encerrar o seu ciclo de desenvolvimento. Então, se nós fizermos uma associação, os dias para os seres humanos seria o mesmo que a temperatura para as plantas. E aí, no caso da soja, de novo, a gente tem que ponderar que é uma interação entre temperatura e fotoperíodo, mas no final do dia, a temperatura ela vai atuar principalmente determinando a duração de estágios de desenvolvimento, de fases de desenvolvimento e do ciclo de desenvolvimento. Então, essa é uma das grandes características da temperatura em planta. Lembrando também que a temperatura ela vai atuar de forma indireta na produção de grãos, porque ela é o precursor da respiração.
Então, à medida que nós tivermos mais temperatura, a planta ela vai respirar mais e, consequentemente, ela vai estar gastando mais fotoassimilados. No momento que a temperatura for mais baixa, a planta vai respirar menos e, consequentemente, ela vai estar guardando mais fotoassimilados. Um exemplo bem prático disso, Cassiano, é pegar... Brasilzão é tão grande que é difícil de dar um exemplo que todo mundo vai conseguir se encaixar, mas vamos lá. Vamos pegar o Paraná e vamos pegar a região mais alta do Paraná, próximo de Guarapuava, 1.000 metros de altitude, e vamos pegar o Rio Grande do Sul, onde nós temos soja sendo cultivada a 0 metros. 0 metros, ou no nível do mar. O que acontece? Como que a temperatura atua aí? Em Guarapuava, como a temperatura é menor, a planta vai respirar menos e vai ter um potencial produtivo maior. Enquanto que em TAPS, ou nas regiões com altitude menor, a planta vai precisar respirar mais, ela vai gastar mais e, consequentemente, essas lavouras vão ter um potencial produtivo menor. Então, resumindo, Cassiano, a temperatura ela afeta a planta ou a lavoura de soja de duas formas. Uma é determinando a duração de estágios de desenvolvimento, ou fase de desenvolvimento, ou ciclo, e de outra é atuando na temperatura, e isso vai determinar o potencial de produtividade de uma lavoura de soja. Acho que a gente pode separar dentro desses dois e focar um pouquinho mais em cada um, né? Quando a gente fala do desenvolvimento da soja, quando ela vai colocar um próximo trifólio, enfim, e chegar até o período reprodutivo, que vai estar ligado também com o fotoperíodo, que a gente bem comentou, né? Na maior parte das cultivares, né? Claro que tem algumas que, por causa do período juvenil longo, acaba não se comportando da mesma forma, mas é influenciada também. Mas essa temperatura, a gente sabe que tem uma máxima e uma mínima. Como a gente pode fazer um cálculo, vamos dizer assim, dessa temperatura média para conseguir ter uma noção de quando ela vai largar esse próximo trifólio? Porque, que nem a gente pode ver no livro, né, acima de 40 graus, mais ou menos, 35, me corrige se eu estiver errado, e abaixo de 18, a gente não tem um desenvolvimento tão normal, tão acelerado, digamos assim, ou tão normal seria, acho mais correto, desse desenvolvimento já pré-estimado dela, né? Então, como a gente pode fazer essa conta até para o pessoal ter uma ideia, que daí a parte de respiração, acho que é legal a gente falar da temperatura, entra a fotossíntese, respiração durante o dia, só respiração durante a noite, porque afeta isso, mas pensando nessa parte do desenvolvimento, principalmente, como a gente pode ter uma noção, mais ou menos, como calcular isso? Show de bola, Cassiano. Vamos lá, então. De novo, e fazendo uma comparação com nós no dia a dia, para ficar mais fácil. Uma semana tem 7 dias. Então, a gente sabe que vai ter a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo. E aí, quando virar a noite, começar a segunda, nós começamos uma outra semana. Muito bem. A planta também, ela sabe que essas coisas acontecem, mas não se guia pelo calendário civil ou pelo relógio, e sim pelo acúmulo térmico. Então, vamos pegar uma cultivar de soja. Olimpo. A Olimpo, para emitir uma nova folha, ela precisa acumular 60 graus Celsius dia. Então, isso é o somatório de graus Celsius dias que a planta precisa acumular, a cultivar Olimpo precisa acumular, para emitir uma nova folha. Então, vamos lá. Como é que calcula isso? Pegamos um produtor em Sinop. Já que o senhor morava em Sinop, vamos pegar um exemplo de Sinop. O que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer o ambiente e medir a temperatura. Então vamos pegar, e aí tu vai me ajudando aí, Cassiano. Vamos para um exemplo. Temperatura máxima do dia em Sinop, pensando em janeiro. Me diga aí. 40, 38. Show de bola. Vou botar 40 para facilitar minha matemática aqui, Cassiano. Temperatura mínima do dia. Vai ficar uns 24 por aí. 22. Show de bola. Vou botar 20, Cassiano, só para arredondar minha conta. Isso aí. Show de bola. Então, vamos lá. Então, temperatura máxima mais temperatura mínima dividido por 2. Show de bola? Então, quanto que é 40 mais 20? 60 dividido 60, por 2? 30. 30. Show de bola. Então, 30 graus. Menos
Aí entra a fórmula. Eu tenho a temperatura média do dia, que foi 30 graus, menos a temperatura basal inferior para a emissão de folhas. Então, como que a planta responde? Durante o ciclo de desenvolvimento dela, ela tem uma temperatura mínima por fase de desenvolvimento, tem uma temperatura ótima e tem uma temperatura máxima. No caso da emissão de folhas, a gente olha a temperatura mínima para a emissão de folhas. Esse valor é 8. Então, o que a gente faz? Nós pegamos o 30 menos o 8, isso aí vai dar 22 graus Celsius dia. Isso foi o que a planta acumulou num dia. Vamos supor que nos próximos dias a temperatura ela foi a mesma. Vamos supor que tenham dias muito parecidos. Então, ela acumulou no primeiro dia 22 graus Celsius, acumulou no segundo dia 22 graus Celsius, acumulou no terceiro dia 22 graus Celsius. Opa, chegamos em 66 graus Celsius. Maravilha. Quanto que a gente precisava para emitir uma nova folha em Olimpo? 60 graus dias. Então, Cassiano, e quem está nos escutando e assistindo, em 3 dias, com essa temperatura em Sinop, nós teremos a emissão de uma nova folha. Para todo mundo entender bem, vamos fazer um exemplo para Passo Fundo agora, numa semeadura de setembro. Então, vamos lá. Mesma coisa, soma térmica igual a temperatura máxima mais a mínima dividido por 2 menos a temperatura basal. Então, a temperatura máxima vai ser 25, a temperatura mínima vai ser 10, dividido por 2 vai dar 35, dividido por 2 vai dar 17,5. Então, a temperatura média do dia aqui em Passo Fundo, 17,5. Menos 8, que é a temperatura basal inferior. Isso não muda praticamente entre cultivares. Então, essa planta, em setembro, vai acumular em um dia 9,5 graus Celsius. Maravilha. Então, no primeiro dia acumulou 9,5, no segundo dia 9,5, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Então, essa planta vai acumular 60 graus Celsius. Próximo dia aí. Opa, aí agora nós entendemos a influência da temperatura na emissão de nós. Uma folha em Sinop precisou de 3 dias. A mesma folha em Passo Fundo, numa semeadura de setembro, porque as temperaturas do ar são menores, precisou de 6 dias para ser emitidas. Então, o balizador para a planta é o acúmulo térmico. Isso vale para a fase vegetativa e para a fase reprodutiva também. Mas aí, de novo, joga um pouquinho com fotoperíodo. Que daí é bom a gente até trazer um pouco que explica por que em Sinop, pegar como exemplo, né, a gente tem materiais que podem fechar o ciclo em 95 dias, enquanto em Passo Fundo, o mínimo, digamos assim, vai ser 120, não sei se tem materiais mais rápidos, né, mas em torno de 120 dias aí, os materiais mais precoces. Então, é a primeira explicação, e agora fica muito claro para quem nunca entendeu isso, né, o porquê isso acontece, eu acho que é uma coisa bem legal e muito fácil de visualizar, né? Principalmente quando a gente cai nessa questão de por que um material com GMR bem menor, né? Que eu tô falando 6,7, por exemplo, em Sinop, que fecha com 95 dias, no Rio Grande do Sul vai fechar 6,7, lá vai fechar com 140 quase. Então, Correto, Cassiano. Então a gente Mas, consegue... claro, né? Só uma consideração aí que é importante para quem está assistindo. Claro. Sim, a temperatura joga muito, mas também tem que sensibilizar. Só nesse exemplo, por exemplo, se nós plantássemos o material 6,7 aqui e lá, a temperatura influencia, mas o fotoperíodo também jogaria aí e promoveria o encurtamento do ciclo. Então, só para ficar bem claro isso. Eu comento dessa questão, principalmente da temperatura, que nem tu comentou, o fotoperíodo ele vai definir a questão de floração, digamos assim, né, a parte reprodutiva que vai inibir depois, digamos assim, a questão do vegetativa. E aqui acaba sendo um pouco diferente, porque a gente está muito perto da linha do Equador, então acaba esse efeito não batendo tanto. Então, mas é legal ver essa questão que muitas vezes o pessoal fala, a teoria não é igual à prática, né? A gente vê que a teoria corrobora totalmente a prática, né? É só se entender a teoria. Isso aí. Sempre, essa é uma consideração muito boa. Sempre a teoria e a prática, elas têm que estar associadas e na mesma direção. Se não tiver, com certeza, alguma está errada. E isso é importante, né, Cassiano, para quem está nos escutando. Sempre a teoria e a prática convergem.
Até comentando uma questão interessante que tu traz essa parte de temperatura, que foi o que a gente observou em 2 safras atrás aqui no Mato Grosso, que a temperatura influenciou muito e alongou também os materiais, né? A gente teve naquele ano um ano mais chuvoso, com temperaturas médias mais baixas, que também fez com que materiais fechassem 110 dias, que é uma Olympus, 115, fossem para 125, 120. Então, também entra essa questão de uma simples observação, e até acho que num episódio no AgroDepende a gente conversou sobre isso, né? Que essa soma térmica foi realmente um dos principais responsáveis por acarretar isso, né? Entrando na questão, então, do outro, né, que além dessa parte do desenvolvimento de novas folhas, enfim, o desenvolvimento da planta, então, para a gente ter um ciclo maior ou menor, acho que ficou muito bem entendido isso. Agora a gente entra nessa parte da relação da temperatura com a produção da soja, né, que nem a gente comentou em outros episódios, né, a primeira coisa que mais delimita é a água. A água é o principal, depois entra toda a parte de nutrientes, porém, muitas vezes uma coisa que é esquecida é a questão de temperatura do ar. E daí, quando a gente olha as regiões de uma forma geral, a gente consegue observar que aquelas áreas de altitude uma maior altitude, tem uma média produtiva mais alta, enquanto altitudes mais baixas, ela tem uma média mais baixa. Tu pode explicar um pouco para nós por que isso acontece? Claro, Cristiano. Vamos lá. Começamos pela definição do potencial produtivo de uma lavoura de soja. Então, o potencial produtivo, e aí para vocês nunca mais esquecer, é definido por 5 fatores, 5 dedos de uma mão. Então, vamos lá. Quais são esses fatores? CO2, outro fator, água, outro fator, radiação solar, outro fator, temperatura e outro fator, cultivar. Esses são os fatores que determinam o potencial produtivo de uma lavoura de soja. CO2, água, radiação solar, temperatura e a cultivar. Show de bola. Então, e isso, né, Cristiano, é que a gente comentava, sempre a teoria tem que estar associada com a prática. Então, se nós pensar na fórmula de fotossíntese, qual que é a fórmula da fotossíntese? CO2 mais água, na presença de radiação solar e temperatura, com uma planta, vai formar glicose e vai liberar oxigênio. Então, exatamente os 5 fatores que eu comentei, que são os dedos de uma mão, que definem o potencial produtivo, são os 5 fatores que estão determinando o processo de fotossíntese. Show de bola! Tendo isso muito claro, nós temos que também entender o que é o processo de respiração. Então, a respiração, para quem não lembra, ou para quem ainda nunca ouviu isso, é exatamente o inverso da fotossíntese. O que a respiração faz, o que nós estamos fazendo nesse momento, né, Cassiano? É pegando a glicose, queimando ela com oxigênio no processo de respiração, e aí a gente vai estar liberando CO2 e água, e isso basicamente é a respiração. Então, o inverso da fotossíntese. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos pegar novamente o nosso exemplo aí de... Agora eu tenho que ir para a mesma região. Então, eu vou pegar aqui, porque eu tenho mais tranquilidade, Cassiano. Vamos pegar a mesma latitude, tá? Isso é importante. Mesma distância em graus do Equador. Eu vou usar como exemplo São Luís Gonzaga e Vacaria. Então, essas são cidades aqui do Rio Grande do Sul que estão exatamente na mesma latitude. Então, se a gente... O que é a latitude? É a distância em graus da linha do Equador. Então, no final do dia, isso implica em ter o mesmo comprimento do dia. Então, vamos comparar uma lavoura que está na mesma latitude do que a outra lavoura que está na mesma latitude. Então, São Luís Gonzaga e Vacaria. Show de bola. Então, quais que são os fatores que definem potencial produtivo? CO2. É o mesmo nas duas lavouras. Show de bola. Vamos pensar, para facilitar, que ambas as lavouras são irrigadas. Show de bola. Então, não tem problema de água. Água não é um problema. Perfeito. A radiação solar que está chegando é a mesma, porque estão na mesma latitude. Isso faz com que o comprimento do dia seja o mesmo e a radiação incidente seja a mesma. A cultivar vai ser a mesma também. Nós vamos estar plantando o mesmo material. Show de bola. Só que em Vacaria, a altitude é de 1.000 metros. Em São Luís Gonzaga, a altitude é de 400 metros. O que a altitude influencia na planta?
Diretamente nada. Indiretamente vai determinar a temperatura que o dossel vai estar exposto. Então agora vamos fazer um exemplo muito didático para a gente entender. Show de bola. Vamos pensar na fotossíntese. Fotossíntese é CO2 mais água na presença de radiação e temperatura, forma glicose. Como elas estão na mesma latitude, em ambas as lavouras, Cassiano, foi formado 100 moléculas de glicose. De novo, isso é só um exemplo didático. Porque o que determina acúmulo de matéria seca é a radiação solar. Então tá, em ambas as lavouras foi produzido 100 moléculas de glicose. Maravilha. Isso é o que a planta produziu na fotossíntese. Agora vem o que ela gastou com respiração. Então, Cassiano, o senhor respira mais quando está um dia bem quente ou o senhor respira mais num dia fresquinho aí? Eu acho que mais quando está quente. Isso aí. E assim, ó, se imaginem todos, um dia com 40 graus, o quanto que vocês respiram, e um dia com 15 graus, o quanto que vocês respiram. Então a gente respira mais num dia quente para a gente manter a temperatura do nosso corpo arrefecida. Show de bola. Então, vamos lá. Produzimos em ambas as lavouras 100 moléculas de glicose. Show. Em vacaria, que tem menor temperatura, 70 moléculas foram direcionadas para a planta, para órgão de reserva. Então, nós estamos falando de haste, nós estamos falando de pecíolo, de folha ou de grão. Maravilha. 30 moléculas foi direcionada para a respiração. A planta gastou essas moléculas para produzir energia, para produzir ATP. Maravilha. Então, no ambiente frio, 70 moléculas está em órgão de reserva, 30 foi gasto em respiração. Maravilha. Agora vamos para o ambiente quente. No ambiente quente, a gente respira mais, as plantas respiram mais também. Show de bola. Então, 50 moléculas foi para órgão de reserva. As outras 50 foi gasto em respiração. Opa! Agora a gente consegue entender o efeito da temperatura na definição do potencial produtivo. Então, por que geralmente, vamos pegar concurso de produtividade, por que os campeões são de regiões mais altas? Porque tem menor temperatura, porque tem maior acúmulo de glicose em órgão de reserva e no final do dia tem maior potencial produtivo. Então, Cassiano, dessa forma que a temperatura atua na planta. Que explica também um dos episódios que a gente gravou há um tempo agora, que o porquê, explica, digamos, que a gente tem as áreas de produção de semente, que precisam ter mais vigor, precisam ter mais reserva também, em locais mais altos, né, que ele traz toda essa questão. E também dá para entender por que o milho, né, produz tanto nessas regiões mais altas comparando a outras. Até é legal trazer e explicar, eu acho, um pouco para o pessoal, né, professor? Essa questão da fotossíntese, ela acontece durante o dia, né? E a respiração, ela também acontece durante o dia. Às vezes o pessoal esquece que ela também está acontecendo. Porém, durante a noite, tu só tem a respiração. Então, em locais mais altos, altitudes mais elevadas, a temperatura tende a ser mais baixa que nessas áreas mais baixas, que a temperatura tende a ser um pouco mais alta à noite. E esse é um dos principais fatores que acaba influenciando, porque durante o dia, como a radiação solar é um pouco mais alta, tudo mais, a temperatura ela tende a ser mais baixa, não tende a ser tão mais baixa. Porém, à noite isso varia bastante, correto? Correto, Cassiano. Isso é bem importante, ó. E entra em alguns conceitos bem básicos de ecofisiologia. Então, vamos lá. O que é crescimento em planta? Crescimento é o aumento irreversível de uma dimensão física ou acúmulo de matéria seca. O que governa crescimento é radiação solar. Então, vamos lá. Quando que tem crescimento numa planta, vai haver crescimento quando tiver fotossíntese, quando tem a presença de radiação solar. Então, isso é crescimento. Fixação de carbono. Maravilha. Aí vamos para o conceito de desenvolvimento, que nós falamos na primeira parte. Desenvolvimento é a emissão de um novo órgão na planta. Por exemplo, uma folha, uma flor ou um legume. O que governa desenvolvimento na maior parte das plantas é temperatura. Vamos pegar o milho, vamos pegar o feijão, vamos pegar o arroz. Na soja é temperatura e fotoperíodo. Maravilha. Então está entendido o que é crescimento, o que é desenvolvimento, o que determina crescimento é radiação solar, o que determina desenvolvimento é temperatura, pode ser fotoperíodo em soja, pode ser vernalização quando a gente pensa em trigo de inverno. Beleza, então tá.
Então, retomando isso que o Cassiano disse, a fotossíntese e a respiração estão ocorrendo sempre durante o dia. Durante a noite, a planta não faz fotossíntese, porque para fazer fotossíntese ela precisa de radiação solar, e ela continua respirando normalmente. Então, nessa conta que eu fiz com vocês, à medida que tu for baixando a temperatura, vai indo mais fotoassimilado para órgão de reserva e menos fotoassimilado vai sendo gasto. Por isso, Cassiano, que se nós pensarmos, eu cruzava esses dias ali em Santa Catarina, acho que é, né? Na capital nacional da soja, né? E aí, até tem uma foto aqui no celular para mim não. Você tá não rosa? mentir. Não, Xê. Santa Catarina. Santa Catarina, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Capital Nacional da Soja. Abelardo Luz. Capital Nacional da Semente de Soja. Isso aí. 1.000 e poucos metros de altura. Correto, 1.000 e poucos metros de altura. E, na verdade, o que acontece, né? Por que a semente nessas regiões elas têm maior qualidade que comparado com uma produção de semente em Sinop? É basicamente pela temperatura. Porque a planta gastou menos em respiração, a semente vai gastar menos em respiração, porque lembrem que a semente é um órgão vivo. Consequentemente, se é um órgão vivo, tem respiração. Então, em Abelardo Luz, é espetacular. A planta praticamente não está respirando, está em estado de latência. Enquanto que em Sinop, meu Deus do céu, né? Sinop pega esse calorão tá que tá agora. Isso aí. Aí as reservas dela são gastos de respiração. Isso aí. Mas é legal trazer essas questões que muitas vezes o pessoal acaba não se aprofundando um pouco mais, e daí já fica o conselho para todo mundo: comprem o livro Ecofisiologia da Soja e leiam ele, né? Que tem muita gente que compra e daí não lê o livro, não estuda, não é só ler também, tem que estudar o livro, né? Não lê, não estuda, não pega de novo para entender depois, e daí não pega essas explicações que estão muito claras dentro do livro, né? E foi o que me despertou, digamos assim, a curiosidade para estudar mais sobre ecofisiologia, entender toda essa inter-relação e também criar esse podcast, né, essa série de episódios para a gente falar sobre posicionamento, porque realmente é uma coisa que cada vez mais tem maior número de cultivares, cada vez menos tempo eles ficam no mercado, porque tem novas cultivares entrando. Então, se tu não tem esse conhecimento básico para tu conseguir trazer essas informações, ou, digamos assim, acelerar esse processo de indicação, ou ter uma ideia mais ou menos de por que indicar e onde indicar cada questão, atrasa muito o processo. Muitas vezes tu perde um ano, ou não consegue passar uma recomendação correta, ou pior ainda, recomenda errado e o produtor acaba tendo uma produção muito abaixo do esperado, e tu muitas vezes queima o material que tu ia vender na próxima safra também, né? Então, ou que o produtor poderia tirar uma super safra na próxima safra. Então tem todas essas questões que acabam entrando. Professor, uma última dúvida que eu gostaria de pedir para ti, que daí é onde eu posso encontrar a questão desses graus, dias necessários para o desenvolvimento, por exemplo, uma nova folha, que nem tu deu o exemplo da Olimpo, que é um material muito plantado aí em todo o cerrado. Onde eu posso encontrar essas características até para fazer, muitas vezes, esse cálculo, ou também entender como aquele cultivar vai se desenvolver nas regiões, né? Show de bola, Cristiano. Assim, pensando em fonte, o ideal é falar com o pessoal do melhoramento das empresas detentoras, ou seja, Grupo Dom Mário, BASF. Os pesquisadores eles vão saber exatamente qual que é, por exemplo, o período exato para a emissão de uma nova folha. Isso por um lado, tá? Mas eu sei que isso é difícil. Vamos facilitando um pouco. Quando a gente pensa em grupo de maturidade relativa, que é a duração do ciclo de desenvolvimento desde o plantio até a maturidade fisiológica, que é governado pelo fotoperíodo, pela temperatura e outras práticas de manejo. Então, se nós olhar como é que está a distribuição de GMRs em todo o Brasil por latitude, e a gente colocar o GMR no lugar adequado, ou seja, 6.7 está mais para Passo Fundo ou para o Paraná do que para Sinop. Então, o local adequado de um 6.7 seria mais no sul do Brasil.
Quando a gente colocar esses materiais, esses GMRs, grupos de maturidade relativa, na faixa de latitude indicada, a gente consegue ter uma ideia também de quanto vai ser a duração de cada uma das cultivares que estão sendo lançadas. Aí a gente consegue ter uma ideia. E no final do dia, assim, ó, nós fizemos isso bastante, Cassiano. Nós media a emissão de folhas. Como que faz? Toda semana tu vai para o campo, vai medindo o número de folhas, e aí tu tem uma estação meteorológica perto, e tu faz exatamente a conta que nós fizemos, ou seja, quanto que demorou para emitir uma folha, a Olimpo, a Bônus, a Potência, a 6700, então a gente fazia isso. E o que nós observamos, Cassiano, que não varia muito entre cultivares. Vamos pegar assim, ó, um intervalo de 55 a 65 graus Celsius dias é o que precisa uma cultivar de soja para emitir uma nova folha. Então, assim, ó, um valor aproximado entre 55 e 65 graus Celsius dias. Dá para fechar os olhos e fazer esse cálculo para cultivar que a gente está trabalhando. Se eu quiser uma informação mais precisa, aí eu tenho que falar com os melhoristas das detentoras para conseguir levantar essa informação mais precisa. Mas só essa informação básica dessa média de 55 a 65 já resolve o problema de quase todo mundo, né? Então já ajuda muito e nos dá um norte aí para conseguir entender melhor o desenvolvimento. Professor, deixar um tempinho para tu falar um pouco, convidar o pessoal a convidar também a conhecer tuas redes sociais, conhecer a equipe Field Crops, né? Pode ficar bem à vontade. Show de bola, Cassiano. Muitíssimo obrigado. É um prazer sempre estar aqui conversando contigo. Eu normalmente escuto os podcasts de vocês também, são muito legais. E pensando assim, ó, na equipe Field Crops, que é a equipe que a gente coordena, nós procuramos fazer algo muito similar que o AgroDepende faz muito bem, é transmitir o conhecimento para todos. Então, eu gostaria de convidar a vocês que estão nos escutando a entrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e acessar as nossas redes sociais. É só digitar lá, Equipe Field Crops. E lá nós temos bastante informação. Além disso, eu convido vocês para entrar no nosso site. Nós temos aí, estamos lançando 2 livros digitais, o do Soybean Moneymaker e do Rice Moneymaker. O que esses livros trazem, Cassiano? Basicamente, é o potencial de produtividade, o tamanho do yield gap e, novidade, quais são os fatores que mais limitam produtividade na lavoura de soja e na lavoura de arroz. Então, depois de 5 anos do soybean e 4 do rice, Cassiano, além de nós determinar o yield gap, vamos dar um número. Pensando em soja, esse ano, o que nós perdemos no Brasil foi 1,4 toneladas por hectare por manejo, e os fatores que mais promovem perda de produtividade na ordem foram nutrição, fungicidas e inseticidas. Todas essas informações vão estar disponíveis nos nossos e-books de forma gratuita a partir da próxima semana. É só entrar lá no nosso site www.equipefieldcrops.com e todas essas informações vão estar disponíveis. E a última novidade, Cassiano, é que está se esgotando a 2ª edição do livro de Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades. Essa é a notícia ruim. E a notícia boa é que nós estamos já trabalhando na 3ª edição e vamos vir com muito mais novidade no nosso livro. Ou seja, olhando o que a gente já tem aqui, né, Cassiano? E, por exemplo, esse comentário que eu fiz. Nós não temos aqui essa informação do plastocrono, que é o intervalo de tempo entre a emissão de 2 folhas sucessivas na raça principal. Então, nós vamos trazer muito mais informação de ecofisiologia na 3ª edição do nosso livro. O jeito é ir fazendo a coleção, né? Começar pela soja, ir para o milho, e pegar arroz, trigo, agora que vocês também estão fazendo, que era uma coisa que acho que o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina inteiro esperava, né? Essa questão do trigo que era muito importante. E uma coisa legal, que inclusive tem no livro da Ecofisiologia, essa parte de quanto é o potencial real, né, das áreas, né? Que traz muito bem no final do livro, e que vocês estão trazendo dentro desse trabalho fantástico que vocês realizam em todo o Brasil, né? E até fora do Brasil, dá para dizer. Que é o Soybean Moneymaker, consegue nos auxiliar a entender o porquê, às vezes, a gente não consegue aumentar os tetos, né? E os desafios, muitas vezes, e até eu acho que serve
como um auxílio até para políticas públicas ou políticas, enfim, de desenvolvimento, zoneamento, entre outras questões, de como ter uma melhor produtividade, mais assertiva e muitas vezes até auxiliar o produtor a conseguir observar isso, gerando indicadores, todas essas questões é muito interessante e que a gente traz de novo, aquela pesquisa que a gente sempre comenta no AgroDP, né? Aquela pesquisa básica que é extremamente importante, que vai nortear diversos outros produtos ou desenvolvimentos que vai trazer maior produtividade aí para todos nós. Então, isso é muito legal e convido todo mundo que provavelmente, tem que comentar, semana que vem de quando a gente está gravando, né? Então, possivelmente já vai estar os links disponíveis, então vai estar aqui na descrição do episódio. Show de bola, Cassiano, é isso mesmo, muito obrigado. E duas considerações bem importantes. Primeiro é parabenizar o Cassiano, porque quando eu escuto assim, ó, e eu queria escutar mais dos meus alunos isso, Cassiano. Pô, professor, essa parte do potencial tá no final do livro. Pô, realmente o cara leu o livro e entendeu o livro. Então, parabéns por isso, Cassiano, realmente esse é o caminho. E por outro lado, pensando no... Vai lá, Cassiano, manda ver. Não, você ia comentar, esse meu livro aqui já tá meio amarelo, meio verde, que cada marca-texto que vai indo é uma cor diferente, que vai acabando, né? Ele já tá todo rabiscado, a terceira eu vou comprar para deixar ele branquinho, bonitinho na estante também, além de ler a parte nova, pelo menos. Não, é isso aí, Cassiano, o livro ele precisa ser lido e assim, ó, tu também comentou, né, não é aquela leitura assim, o cara meio cansado, cortado de alça de gaita, né? Não, tio, o cara tem que estar concentrado e realmente entendendo o que tem por trás do livro. Então, e nesse caso, tio, foram 10 mil exemplares, mais toda a picaretagem que tem nesse Brasil velho, né? O pessoal escaneou o livro e aí viram a picaretagem total. Mas não tem problema nenhum, o importante é a difusão do conhecimento. Tio, mas quem realmente lê o livro, com certeza tem um conhecimento muito bom de ecofisiologia e entendendo as interações entre o ambiente, a cultivar e as demais práticas de manejo. E isso que tu comenta, né, é muito importante, Cassiano, assim, ó, hoje mesmo eu estava conversando com um produtor de Goiás e me dizia, professor, eu não sei se o meu 70 sacos por hectare embaixo de um pivô aqui em Anaurilândia é bom ou é ruim. Pois é, tia, tu tem toda a razão. Raimundo Filho, tia, tem que estimar o potencial produtivo para tua lavoura, para te saber se o 70 é bom ou é ruim. Tia, se o teu potencial for 70, é espetacular. Se o teu potencial for 110, tá sobrando 40 sacos ainda, cara, que só depende de ti. Então, perfeito, Cassiano. Temos que saber o potencial produtivo da nossa lavoura. Talvez um episódio para frente a gente fala especificamente disso. Eu acho que é um assunto bem interessante que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, já fica o convite aqui, professor. Vamos conversando para tentar, que talvez chamar outros profissionais também da equipe Field Crop para falar sobre outros assuntos, por exemplo, fotoperíodo, que é extremamente importante. E, novamente, gostaria de agradecer aí. Comentar para o pessoal também, tem algumas parcerias que o senhor participa, né? A questão dos experts lá da MyFarm e tudo mais. Então, procurem o professor, as palestras dele e tudo mais, que é muito enriquecedor todo o desenvolvimento que ele vem trazendo aí para o nosso agronegócio. No mais, agradecer a todo mundo por ter nos ouvido, né, esse pequeno período. Agradecer novamente o professor, a toda a equipe Field Crops e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu, pessoal. Um abração a todos.